Opa, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, são muitas as preocupações que fazem parte da nossa vida, não é mesmo? Quase todos os dias estamos preocupados com a nossa área financeira, seja com a área afetiva, e por muitas vezes aparecem situações em que não vemos uma saída óbvia, situações por muitas vezes de você precisar pagar uma conta urgentemente, ou de você precisar comprar uma coisa e se sente impotente, não sabe o que fazer. E é sobre isso que vamos estar conversando nesse vídeo. Bom, primeiramente, meu nome é Fabrício e eu te convido desde já a caminhar comigo, porque aqui no canal eu pretendo falar de Deus, do Evangelho, ser luz na sua vida. E bom, na mensagem de hoje eu pretendo estar usando principalmente um texto que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 6, versículo 25 em diante, que é uma passagem que Jesus nos chama a deixar para trás a preocupação e a confiar mais nele, né? Inicialmente, a mensagem vai dizer o seguinte: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Jesus ele nos traz aqui uma reflexão muito importante. Primeiro de tudo, ele nos chama a não nos preocuparmos com essas coisas, não vivermos preocupados, ansiosos com essas coisas. E ele diz que já temos algo mais importante, porque se estamos às vezes nos preocupando com o que comer, é porque estamos vivos, né? E a vida é mais importante do que a comida. Então já temos algo mais importante do que aquilo com que nos preocupamos. E se queremos uma roupa, é porque temos um corpo para vestir. Isso Jesus diz ser importante. E de fato é mais importante, né? Na verdade, ele faz essa pergunta: não é o corpo mais importante do que a roupa? E depois ele nos chama a fazer uma pausa. Quando nós estamos agoniados, precisando resolver muito um problema, nós ficamos agitados e corre para aqui, corre para ali, e aí é que parece que não vemos a solução mesmo. O desespero nos faz perder a fé, nos faz fazer coisas que às vezes não dão resultados, mas nesse versículo, Jesus nos chama a observar a natureza. Especificamente no último versículo que eu li, as aves do céu. E às vezes a gente lê isso, mas a gente não para observar. Esses dias eu estava observando e os passarinhos, eles têm, por exemplo, cada passarinho costuma ter sua parceira. Cada passarinho costuma ter a sua forma ali de se alimentar. Se nós vamos ver como é dito na passagem, eles não precisam trabalhar como o ser humano. E mesmo assim Deus vai lá e os alimenta. Até porque eles não sabem, né? Dar dia de serviço para ninguém, fazer bico para ninguém, essas coisas. Se lemos o versículo 28, tem uma coisa muito importante também, né? Não que os outros não sejam, vai dizer assim. E porque se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus afirma que os lírios do campo, eles são bem revestidos por Deus. Eles são cuidados por Deus, assim como
As aves, mais uma vez, observe a natureza. Você já saiu no quintal à noite e ficou olhando para o céu, ficou olhando para a beleza da natureza? Parece que aquilo traz uma calma, um alívio, porque vemos como as coisas funcionam bem, apesar de no mundo haver imperfeições, vemos o quão é bonita toda a criação de Deus e como ele faz tudo do jeito certo. Não é diferente na nossa vida. Nessa passagem ele diz também que Deus sabe que precisamos. Então ele sabe da nossa necessidade. Não é como se Deus não estivesse vendo. Não é como se Deus estivesse fazendo pouco daquilo que nós estamos passando. Mas ele se importa. Ele não vai nos deixar perecer. Eu acredito que não. Encabeçando aqui a nossa reflexão, no versículo 34, Jesus fala para buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ou seja, tem algo ainda mais importante do que isso que nós nos preocupamos. E Jesus afirma que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. O que é as outras coisas? Aquilo que precisamos, aquilo que é de fundamental importância para nós, assim, na alimentação, no dia a dia, enfim. Então não quer dizer que vai ser uma vida de riquezas, que é o reino dos céus. No Evangelho, Jesus ensina o tempo todo como nós devemos agir, que nós não devemos ser pessoas hipócritas, que nós não devemos ajuntar só para nós mesmos. Inclusive, esses são princípios da Bíblia como um todo. Então, buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, buscar Jesus e talvez buscar as outras coisas, né, que vêm através de Jesus, que é a bondade, que é o amor ao próximo, que é a santidade e tudo isso. Agora, para fechar a leitura, eu quero ler o versículo 34, que vai dizer assim: Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui é um choque de realidade, porque às vezes a gente se preocupa com tanta coisa que ainda está lá na frente, quando na verdade, como é dito nesse versículo, o mal de hoje basta para hoje. Então, como se já não tivesse difícil hoje, eu ainda fico pensando em outras coisas que vai acontecer amanhã ou que já aconteceram no passado. Então, basicamente, essa passagem tem como objetivo nos trazer para o presente, olhar para o hoje com esperança de que Deus cuide de nós. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é que Jesus não está nos mandando ser preguiçosos, não está mandando ninguém largar tudo, começar a viver só parado, tá? Porque a Bíblia não apoia isso. Mas está dizendo que você tem que saber descansar no Senhor. E descansar não necessariamente é dormir, mas é ter paz, ter confiança de que as coisas podem melhorar, entendeu? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha sido luz na sua vida hoje. Se sim, eu te convido a vir caminhar comigo, porque os próximos vídeos prometem. E assim, se inscrevendo no canal, clicando no botão inscrever-se, você vai poder estar acompanhando os próximos vídeos, vai estar recebendo. E é isso, o vídeo foi esse, valeu e fiquem com Deus.